Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre tomada de decisão? Segunda-feira é um bom dia para tomar decisões, né? Importantes. Então, para a gente tomar decisões, a gente tem que estar bem consciente, né, do nosso processo, do que a gente quer para o nosso futuro, né? Do que a gente quer alcançar, das nossas metas. É, é bom ter um planejamento, né? Das nossas ações, das nossas metas, né? Um planejamento assim mais detalhado para a gente não se perder, né? Nesse caminhar. E para isso, muitas vezes a gente tem que estar concentrado, né? Tem alguns óleos que a gente pode usar para isso, inclusive, né? É, por exemplo, o bergamota, ele é muito bom porque ele, além de trabalhar é, o humor, né? Ele trabalha também essa questão das emoções, né? O lavanda, ele deixa a gente, por exemplo, mais calmo, né? Pra gente pensar melhor. Dormir melhor também, né, para a gente poder estar descansado para tomar uma decisão coerente. Para as crianças dá para usar esse calmer aqui, ó, que ele é roll-on, né, então você já pode passar direto nos pés, no abdômen, né, na nuca. É, esses aqui são mais aterradores, né, tipo balance, para te equilibrar melhor, né, para te trazer mais centramento. Tem o frankincense também, que ele é muito, te ajuda muito com a conexão espiritual, para você ter uma noção melhor, né, do que é que seria bom mesmo para você. Serenity também é muito bom para acalmar, para dar uma relaxada. O cedro é bom para esses mais aterradores, né, mais amadeirados, mais enraizadores, né? Te dão mais chão mesmo, para você ficar no momento presente, né? E eu tenho aqui também esse outro aqui, que é bem raiz, né? Raiz de vetiver. Então ajuda bastante. Eles são bem fortes, assim, o aroma de, de madeira, né? De raiz, assim. E eles trazem mais esse aterramento, né? Para quem precisa, para se concentrar mais, né, tomar uma decisão. Tem o rosemary também, que eu uso muito para leitura, que também é para concentração e foco. Tem vários para você usar, né, no seu dia a dia ali, para você trazer mais essa consciência, né, porque também os olhos precisam um pouco do uso consciente, né, do uso com uma intenção, né? Eles te ajudam nessa questão da intenção. Quando você pinga um óleo, né, no seu difusor, você tem a intenção de algo, né, de melhorar algo, de produzir algo, de desenvolver algo. E isso te ajuda a se concentrar nisso à medida que ele vai sendo dispersado ali no ar, né, à medida que você vai inalando aquele aroma. Então é uma ferramenta muito interessante, apesar de não ser a única, óbvio, né? Você pode fazer terapia, que também ajuda, né? Dependendo das decisões, é bem aconselhável, né? Inclusive, você fazer a terapia em conjunto. Às vezes você pode usar os seus olhos na terapia, você leva para a terapeuta, se ela for aberta, né, essa questão, ou às vezes ela mesmo já tem, né, e usa alguns olhos para te ajudar também nesse processo. Você pode usar perguntas, né, para você mesma, onde você está, onde você quer chegar, o que você tem feito vai te ajudar a chegar onde você deseja ou não, você precisa mudar alguma coisa, ou é só continuar fazendo as mesmas coisas. É, que mais? Você
tem alguma meta, você já atingiu alguma meta, você comemora cada meta que você atinge, você tem metas semanais, semestrais, anuais, como funciona isso, né? É, a gente tem até no livro aquele que eu uso muito até para fazer essas abordagens aqui, as 7 leis espirituais do sucesso. Ele fala sobre o karma, né? Que tem muito a ver com o tomar decisões, né? Eles explicam que quando você toma uma decisão, você está é, meio que direcionando o seu futuro, né, para aquilo. Então, você ter consciência das suas decisões, é, se perguntar se aquela decisão vai ser boa para você, para sua família, para os que estão ao seu redor, se traz felicidade, se não traz, para mais gente, né? Se é uma coisa mais individual, se vai prejudicar alguém. Óbvio que muitas vezes a gente não consegue tomar uma decisão que seja boa para todo mundo, mas o quão ruim ela vai ser para os outros que estão ao seu redor, o quão boa ela vai ser para você, ela é fundamental, né? Ou não? Então, são as perguntas, né, que a gente usa até muito nas barras de Access. É uma ferramenta que a gente usa muito para trazer clareza, né, para as pessoas. Elas ajudam nesse processo também, né, da gente entender como é que está funcionando a nossa mente, né? Às vezes a gente vai fazendo muita coisa no automático e não percebe se aquilo realmente faz sentido ou se fez sentido em algum momento, mas agora já não faz mais, né? Se a gente precisa modificar alguma coisa ou só aprimorar, né? Às vezes fazer melhor, com mais qualidade, com mais concentração, com mais esmero, né? Mais amor, mais carinho. Observar todas essas questões, né? Ajudam a gente na tomada de decisões. Ajuda muito. E quando a gente porque quando a gente toma uma decisão, a gente tem que estar muito consciente, né, daquilo, porque querendo ou não, essa decisão ela sempre vem com desafios, ela sempre vem com obstáculos, ela sempre vem com resistências, né, de outras pessoas e tal. Então, quando a gente está consciente, né, decidida naquele processo, né, naquele caminho, a gente tem menos tendência a desistir, a ficar desestimulada, né? A ceder às chantagens emocionais, ao que vier, né? Nesse decorrer aí. E é bem legal a gente prestar atenção nesse quesito, né? Nesse ponto. Então, se fazer essas perguntas, ter essas, às vezes, pode ser que a gente não tenha muito claro ainda essas respostas, mas se fazer a todo momento essas perguntas é que vão trazer, né, muitas vezes essas respostas e a partir dessas respostas novas perguntas e é assim que é o caminhar, né? As perguntas elas são mais, eles falam mais empoderadoras, porque faz a gente buscar mais, né? Quando a gente tem a resposta, a gente acaba estacionando, né? Ficando ali na zona de conforto. Se limitando, né, ao que a gente já tem. Quando você faz perguntas, você se abre, né, para todas as possibilidades de abundância que o universo tem para oferecer e você busca, né, uma resposta para aquilo naquele momento. Então, você traz mais conteúdo, mais conhecimento, mais possibilidades, mais soluções, mais pessoas que podem te ajudar, mais tudo. Essa pergunta sempre te leva para o mais. E, e é isso, as ferramentas são várias para a gente conseguir atingir os nossos objetivos, né? Não é uma coisa fácil muitas vezes, né? Exige muitas mudanças, exigem um processo, né? E eu estou, por exemplo, num processo que é cada dia um pouco, e aí quando você olha para trás, para você lá atrás, você percebe
que você já evoluiu um pouco, mas muitas vezes você se você olhar só para frente ou ficar muito focada, né, ali, você acaba entendendo que sempre está faltando algo, faltando algo, faltando. E você às vezes esquece de perceber o quanto você já caminhou, né? O quanto você já percorreu, o quanto você hoje é diferente do que você já foi um dia. E isso também é muito legal da gente perceber, pra gente até trazer mais força pra gente, mais ânimo, né? Mais motivação, porque os nossos resultados também trazem muita motivação pra gente mesmo, né? As pessoas buscam muito motivação no externo, né? Mas muitas vezes a motivação está aqui, é o porquê daquilo, o porquê aquilo é importante, quantos nãos eu vou precisar falar para conseguir aquilo que eu desejo, né? Porque a gente precisa prestar atenção nisso também, né? O não que eu digo pro outro, que é às vezes difícil para alguns, pelo menos para mim muitas vezes significa o sim que eu estou dizendo para mim, ou se eu não disser esse não pro outro, né, significa o não que eu estou dizendo para mim. Porque ao invés de eu estar fazendo algo para mim, eu estou fazendo pro outro naquele momento, né? Ou então eu tiro o foco das minhas coisas e vou viver a vida do outro, né? Então, prestar atenção nisso. Não é que a gente não possa ajudar as pessoas, sim, a gente pode, a gente deve até, porque, né, a gente precisa trazer as pessoas que a gente gosta junto com a gente, se elas quiserem, óbvio, né? Mas a gente precisa ter muito bem definido isso. O que é ajudar? O que é arrastar? O que é querer mudar? O que é caminhar junto, né? É importante a gente ter também essa noção, né, das coisas e começar a desenvolver aquilo que a gente quer, né, em vez de ficar preocupado demais com os outros, focar um pouco mais na gente mesma, né, que é muito importante. E, e muitas vezes, até no livro, eu lembrei que eles falam de um momento específico, né, em que a gente toma uma decisão e age, né, em decorrência daquela decisão, que eles chamam de ação correta e espontânea. Eles falam que essa ação correta e espontânea nada mais é do que aquilo que a gente chama de a gente estar no momento certo, com a pessoa certa, né, fazendo a coisa certa, tudo certo, né, entre aspas. É aquilo que a gente faz naquele momento, entendendo que é o melhor pra gente, entendendo que é o melhor para aquilo que a gente deseja naquele momento, né? Com a consciência que a gente tem, com a bagagem de conteúdos que a gente tem, com os conhecimentos que a gente tem. E normalmente essa ação, né? Ela sempre leva a gente para encontrar, né, situações e possibilidades melhores mais de acordo, né, com o que a gente deseja e com o que a gente tem em mente, né, para o nosso futuro. Então, procurar, né, observar isso, se você está fazendo, se você está atingindo, se você está agindo de forma correta, né, e espontânea. Porque o espontâneo tem a ver com o que é muitas vezes leve, né, de ser feito, mas ao mesmo tempo com responsabilidade, né? Não é só porque é leve que tem que ser a oba-oba, né, só felicidade. Não, muitas vezes vão ter coisas que precisam, né, de disciplina e tal, mas ainda assim essas coisas podem ser leves, né? Todo essa abordagem, ela precisa ser feita, né, para a gente tomar decisões. Observar tudo, como eu já disse, observar o que essa decisão traz, o que ela não traz, se eu não decidir, né, o que essa não decisão também traz.
o que que essa decisão causa nos outros que estão ao meu redor. É importante a gente pensar também, né, que é legal a gente desejar e construir uma felicidade e sucesso pra gente, desejando também que essa felicidade e sucesso atinja as outras pessoas, né? Óbvio que nem sempre vai ser assim tão simples e né, tão fácil. Muitas vezes o caminho, né, da felicidade, as pessoas falam que é muito solitário, mas é por causa disso, você precisa tomar decisões o tempo todo e são as decisões diárias que fazem o futuro, né? As micro decisões, você levantar e escolher, não, hoje eu vou ficar de mau humor, hoje eu vou ficar de bom humor. Alguém cruzar o seu caminho e não, essa pessoa vai alterar o meu dia ou essa pessoa não vai alterar meu dia. Um problema a ser resolvido, né? Um desafio que acontece, esse desafio vai acabar com o meu dia ou não? Esse desafio vai me fazer crescer, né? E amadurecer. Então, tudo isso faz parte da tomada de decisão, faz parte do crescimento, faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso karma, né? Que eles usam essa palavra lá no livro também. O karma nada mais é que isso, né? A gente colhe o que a gente planta. Então, se a gente deseja felicidade, a gente precisa plantar felicidade, né? Se a gente deseja sucesso, a gente precisa plantar o sucesso. Não adianta a gente querer plantar maçã e colher morangos, né? Tem que ter uma consciência ali dos atos, das ações, né? Para poder entender o que vai ser colhido no futuro. Então, isso é bem legal da gente perceber, porque traz muita responsabilidade para a gente mesmo, né? Para a gente ter responsabilidade pelo nosso futuro, pelas nossas ações, pelas nossas decisões, pelas consequências, né, dessas decisões, muitas vezes. E é assim que a gente vai crescendo e nos tornando adultas, né, cada vez mais, e mostrando para os nossos filhos também como é essa vida adulta, de decisões e consequências, né? Não é porque a gente está consciente que uma consequência dita ruim ou desagradável ela não ocorre. Sim, ela ocorre, mas a gente estar consciente disso, né? Que se isso ocorrer, é consequência dessa minha decisão. Eu tenho que tomar a minha força, né, para resolver aquela questão, para seguir em frente a partir daquele obstáculo, certo? Então, dá-lhe olhinho aí pra gente enfrentar, né, esses desafios, da gente estar consciente, né, cada vez mais dos nossos desejos, das nossas necessidades e das nossas responsabilidades também, né? Nem tudo são flores, mas é isso. A vida pode ser gostosa, né? Harmoniosa, leve e ainda assim com responsabilidade. Beijo, beijo, boa segunda-feira e boas tomadas de decisões para vocês, conscientes dos resultados e das consequências e conscientes da força que vocês têm para resolver esses desafios. Até mais!